Olá, olá! Matéria nova aqui para vocês no canal e também o quê? Tem o quê? Tem, ó, estúdio novo, né? Até parece que é um estúdio, até parece que é novo, só mudei o computador aqui de casa de posição. Não ficou muito bom porque aquela luz fica aqui muito ruim, mas a gente vai o quê? Tratar de os slides para vocês, então tanto faz, eu vou aparecer pouco aqui. Então eu vou compartilhar minha tela para vocês verem aquilo que eu estou vendo. E hoje nós iremos falar sobre flexão. Ó, pessoal, aqui a gente já falou, desde o começo dos nossos vídeos, a gente já falou sobre tração, teoria e exercício, tem teoria e exercício aí no canal. A gente já falou sobre compressão, tem teoria e exercício de compressão no canal. Quando falamos de compressão, a gente falou sobre flambagem local, tem também muita teoria e exercício referente à flambagem local. E agora a gente vai falar sobre o terceiro efeito. Então tem tração, compressão e agora flexão. Flexão, a gente vai falar também sobre flambagem, tanto a flambagem local, que nós já estamos acostumados de resolver lá em compressão, e vai aparecer um outro tipo de flambagem, que é a flambagem lateral. O que é isso? É a perda de equilíbrio do meu perfil no seu eixo longitudinal. Eu tenho uma flambagem global, que é só aquele abalamento. Eu tenho a flambagem local, que é na mesa e na alma. E agora ela tem a lateral contorção, que ela vai se contorcendo ao longo do seu eixo, né? Mais ou menos isso daqui. Então aqui a gente tem o eixo longitudinal da nossa ponte. Deixa eu ocultar isso daqui. Não sei se fica aparecendo para vocês. Então, nós temos o eixo longitudinal da nossa ponte, da nossa viga, né? Pode ser também uma viga de ponte. E aqui, ó, nós temos o efeito da flambagem lateral, ou seja, a viga, ela vai sair do seu eixo longitudinal. Mas não só isso, eu posso ter uma flambagem lateral e eu posso ter aqui uma torção. Olha, ela vai sair também do seu eixo local. Olha aqui, ó. Aqui vai sair do seu eixo, aqui tem um ângulo φ. Então aqui a viga ela sai tanto lateralmente como torsionalmente. Então a gente chama isso de flambagem lateral com torção, e esse é um dos efeitos que acontece na flexão, e nós vamos estudar todos esses efeitos, né? Uma das coisas que a gente pode fazer para diminuir um pouco esse efeito é a gente ganhar inércia torsional, ou seja, a gente pode aumentar a inércia neste sentido. Fazendo o quê? A gente pode unir perfis de aço, soldando eles, né? Olha aqui, e eu posso ganhar essa resistência. É muito comum esse daqui, unir dois perfis is. Será que compensa unir dois perfis is aqui? Nós já fizemos exercícios aqui no canal para vocês sobre tratando dois perfis isolados e tratando dois perfis juntos, soldados, e vocês viram a resistência à compressão. Vocês já fizeram este exercício, então vocês sabem o que eu estou falando. E aqui na flexão, a gente vai caracterizar a seção transversal, né, em três tipos, né? Aquela seção que nós vamos chamar de seção compacta, ou seja, ela vai realmente plastificar, então ela vai ganhar todo esse tipo de resistência e vai plastificar no seu momento de plastificação. Isso aqui no diagrama tensão-deformação. Ou seja, eu tenho uma seção aí com uma eficiência alta, porque ela percorreu todo o seu diagrama tensão-deformação para plastificar. Eu tô tentando ser o mais didático possível, mas depois você pode dar espaço e ler de forma técnica. Isso eu retirei da norma e também do seu livro P-File sobre bibliografia básica. Então nós temos a região compacta, então nós temos que ela atinge toda essa resistência. Nós temos a semicompacta, ou seja, depois dela partir do momento de escoamento, ela vai acontecer a flambagem, ou seja, ele vai perder um pouco de eficiência, porque não mais atingirá a sua plastificação. Então eu tenho essa seção que a gente chama de semicompacta, e temos a seção que nós chamamos de esbelta, que é aquela, antes de atingir o escoamento, ela vai ocasionar flambagem local. Então, ela nunca vai atingir a plastificação. Por quê? Porque antes de atingir o escoamento, o efeito de flambagem já vai diminuir a sua resistência. Então, nós temos esses três tipos de seções aqui. E por que, professor, você trouxe para a gente
esses 3 tipos, porque de acordo com esses tipos, você vai ter caminhos de dimensionamento, né? É claro que eu simplifiquei ao máximo para você em um fluxograma muito interessante para que você consiga resolver os exercícios de forma simples, né? Flexão é uma matéria que o pessoal acha muito difícil, porque tem muitas variáveis. Os alunos ficam doidos com flexão. Não mais. Você não mais ficará doido com flexão, porque você vai ter os fluxogramas que eu vou apresentar já já para você. Só voltando aqui, ó, seção semicompacta, a gente tem aqui que o lambda B é menor do que o lambda P, isso aqui a gente vai usar no fluxograma, né? Então, quando eu tenho esse tipo de configuração, eu tenho a seção compacta. A semicompacta, eu vou ter esse tipo de limite, né? Dos lambdas, que é o índice de esbeltez. E para a seção esbelta, eu tenho esse limite aqui, lambda R menor do que lambda P. Uma das coisas que os alunos ficam doidos é a quantidade de variáveis. Então, aqui eu trouxe as variáveis que mais os alunos têm dificuldade. Então, a gente vai ver isso no próximo slide, né? Como que a gente vai fazer o dimensionamento, né? A gente vai fazer de acordo com o item G 2.1 da NBR 8800 e a gente vai verificar essas três flambagens. Flambagem lateral com torção, local da mesa e local da alma. A gente vai verificar, então, esses 3 efeitos para flexão. Aqui está um pouco dos... Peraí que eu coloquei efeito. Aqui está um pouco dos índices, né? Então tem lá o lambda, índice de esbeltez, lambda P, parâmetro de esbeltez limite para a seção compacta, lambda R, parâmetro de esbeltez limite para a seção semicompacta. Aí a gente tem módulo plástico, que é o Z. Eu não vou entrar em detalhes em todos aqui. O que você vai acontecer? Você vai dar um espaço, você vai anotar, ou você pode simplesmente voltar neste tempo aqui e olhar esses índices, caso você tenha dificuldade. Eu só vou falar algum deles aqui, porque vai ser muito interessante você ver. O momento plástico, que é o Z, que é o módulo plástico vezes o FY. Esse sigma R aqui, que é considerado 0,3 de FY. Então, isso daqui a gente vai voltar no exercício, né? Porque a gente precisa desse valor. E os demais você pode simplesmente dar uma olhada aí. Aqui nós temos o fator CB, que é uma coisa que os alunos ficam doidos, que é o fator de modificação para o diagrama do momento fletor aí, não uniforme, conforme esses itens da norma. Ele é classificado por uma formulação que você vai ver, mas basicamente você tem esses parâmetros aqui. A maioria nós iremos tratar de CB igual a 1, em vez de calculá-lo, né? A maioria a gente vai tratar isso. Mas como a disciplina é para a sua vida, você pode se deparar com CB diferente de 1. E como que calcula, a gente vai ver nas próximas aulas, mas aqui estão as variáveis envolvidas nele. É interessante, então, que você olhe e anote no seu caderno isso daqui. Os diagramas, né, é o seguinte, a gente vai tratar primeiro que é o FLT, o FLM e o FLA. Então, aqui eu coloquei de forma didática para você. A gente primeiro vai escolher o perfil de aço, que seja o perfil W, perfil I, perfil H, independente do perfil, a gente vai fazer nossa primeira verificação do lambda. LB é o comprimento de flambagem, dividido por RY. A gente vai calcular o lambda P, que é 1,76 E dividido por FY, e vem a primeira pergunta. O lambda é menor do que lambda P? Se ele for menor, então a gente está aqui fácil, encontra essa fórmula aqui que você calcula o seu momento resistente. Se ele não for menor, então a gente vai ter que calcular 2 coeficientes, o coeficiente geral, beta1, e o coeficiente de penamento, CW. Calculando esses 2 coeficientes, a gente chega na fórmula do CB. A fórmula do CB, a gente pode adotar o CB como 1 ou calculá-lo, né, como a gente vai fazer no exercício mais à frente. Vamos aqui considerar o CB como 1. Em maioria dos casos, podemos considerar CB igual a 1. Feito isso, a gente calcula o lambda R. Olha, o lambda R você precisou do beta 1, coeficiente geral, e o CW. Por isso que eu pedi já para você calcular ele aqui no fluxograma. Aí você vai fazer a pergunta: o lambda é maior que lambda P, menor do que lambda R? Se sim, você vai encontrar seu momento resistente aqui. Se não, você vai fazer a outra pergunta: lambda é maior do que lambda R? Se sim, você está aqui no seu momento crítico. O seu momento resistente vai ser igual ao momento crítico que está aqui. Se não,
você volta e escolhe outro perfil e começa tudo de novo no seu FLT. O seu FLM é basicamente a mesma coisa, mudando a formulação. Então, a gente vai perguntar, lambda é B sobre T. Lembrando que aqui é flambagem lateral, é flambagem da mesa, né? Então, você tem que dar conta de que a sua mesa é BF sobre 2. A gente vai falar isso no exercício. Calcula o lambda, faz a mesma pergunta. Vou passar um pouco mais rápido, só para o vídeo não ficar grande, mas só para você ver que o processo é o mesmo, né? Lembra lá do KC, que você calculou em compressão, esse índice. O sigma R a gente vai adotar como 0,3 de FY, por isso que eu pedi para você olhar. Aqui tem diferença de perfis laminados e soldados, a formulação é diferente. Você vai fazer a mesma pergunta e calcular o seu M crítico ou o seu momento resistente. Se não, escolhe o perfil. FLA, a mesma coisa. Vou passar aqui um pouco mais rápido, mas você vê que é a mesma dinâmica. E o que acontece? O fluxograma ele já vai estar pronto para você, então é só você seguir o fluxograma. Beleza, pessoal? Aqui vai ser o exercício que a gente vai fazer utilizando os fluxogramas. Só que eu vou parar essa aula por aqui para não ficar muito grande e não ficar tão difícil de subi-la no YouTube para que vocês possam estudá-la. Então, estudem, vejam e até mais.